Salve, minha rapaziada, peço perdão, vídeo de hoje é um vídeo muito complicado, muito difícil da gente fazer, ainda mais pautando em notícia, porque aqui o nosso canal, o canal Mário Coelho Vasco, o canal Os Vascaínos, apesar da gente ter um cunho jornalístico, né, a gente sempre está buscando trazer informações, notícias em primeira mão, com exclusividade para vocês. Acima disso, eu, Mário Coelho, Edu Canelas, que participa com a gente no canal Os Vascaínos, Lineker Beyond, também tá lá no canal Os Vascaínos. Nós somos vascaínos, nós somos torcedores do Vasco. E, cara, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar. E quem não concordar, pelo menos eu acho que vai respeitar e vai entender. Cara, eu, Mário Coelho, eu tenho 40 anos, recém-completados. Quarta-feira passada, dia 29 de maio, eu fiz aniversário, fiz 40 anos de idade. Muitos não sabem, mas eu sou Vasco desde que eu nasci. O meu pai me criou num berço do Vasco. Eu frequento São Januário, Maracanã, eu sou sócio do Vasco, eu joguei nas categorias de futebol de base do Vasco. E pra mim, cara, o que aconteceu ontem no Maracanã, pra mim foi a maior vergonha desse clube centenário. Desse clube com a maior história do futebol mundial, um clube que sempre teve do lado certo da história. E, cara, repito, pra mim foi a maior vergonha. E quem de repente vai falar que não, o rebaixamento é pior do que aconteceu ontem, uma perda de um título é pior do que aconteceu ontem, e eu falo pra vocês que não é, porque o que aconteceu ontem no Maracanã, a derrota pro Flamengo por 6-1, que poderia ter sido 10 se o Flamengo não tivesse tirado o pé, ela coloca o Vasco numa forma de sobrevivência pro Flamengo. O Vasco ontem parece que se tornou um clube realmente muito menor que o Flamengo. O que a gente viu ontem no Maracanã foi uma discrepância tão grande, que pela primeira vez, nos meus 40 anos de idade, algo dentro de mim, um sentimento dentro de mim, pediu para eu, de alguma forma, não mais me chatear com o Vasco da Gama, e eu não consigo fazer isso pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, por tudo que o Vasco representa pra mim. Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo, a gente vai falar sobre Álvaro Pacheco, treinador que estreou ontem de uma forma horrorosa, inventando muita coisa. A gente vai falar principalmente sobre o futuro do Vasco, sobre as coisas que precisam mudar dentro desse clube centenário para que o Vasco pare de se colocar em situações como o que aconteceu ontem. Para que o Vasco consiga dar uma guinada, consiga uma reviravolta, para que a gente possa voltar a ser um clube grande. Porque o Vasco hoje não é um clube grande, é um time covarde, é um time frouxo, é um time medroso, é um time que não tem representatividade nem dentro de campo, nem fora de campo. Então eu quero falar muito sobre isso. Então eu peço para você que está do outro lado, vascaíno. E outra coisa, eu vejo muito vascaíno apontando o dedo para outro vascaíno, fala, você é mais vascaíno, eu sou mais vascaíno que você isso, que você é aquele irmão vascaíno, é igual a todo vascaíno. Não tem mais vascaíno, não tem menos vascaíno. E a gente tem que parar com essa babaquice de ficar brigando um com o outro, porque só isso só tá fazendo com que o Vasco afunde ainda mais. O que eu vejo aqui nos comentários do vídeo de gente me xingando, das pessoas brigando, das pessoas querendo se matar. Porra, rapaziada, isso não vai levar o Vasco a lugar nenhum. Só a união de vascaínos do bem, de vascaínos que querem o bem do Vasco, porque vascaíno que não quer o bem do Vasco não é vascaíno, não é torcedor do Vasco. Então eu vou falar muito sobre isso aqui no vídeo de hoje. Eu peço de coração, que você assista o vídeo, que você comente, que você dê a sua opinião sem xingar, porque se xingar a gente vai excluir aqui do canal. Aqui é um canal para o bem do Vasco, pro bem do Vasco. Aqui a gente só quer o bem do Vasco. Se vier pra cá pra xingar, desrespeitar, não vai ficar aqui no nosso canal. Aqui eu não me importo se tem uma pessoa assistindo ou se tem 500 mil, que são o número de inscritos que tem aqui no canal, porque aqui a gente é Vasco da Gama, na pele, irmão, na pele aqui, ó, aqui é Vasco da Gama. Sempre foi, sempre será. E isso que a gente tá vendo hoje não é Vasco. Então eu peço pra você assistir o vídeo até o final, deixar nos comentários a sua opinião do que você acha que tem que mudar para o clube sair dessa situação horrorosa e horripilante que o Vasco vive nesse momento. Se você ainda não é seguidor aqui do nosso trabalho, se você quer ver o Vasco voltar a ser um clube forte, se você quer ajudar o Vasco, se inscreva no canal lá embaixo, deixa o like, compartilha, porque é importante essa união
principalmente nesses momentos aí de desestabilidade que o Vasco vive aí há mais de 20 anos. Então, de verdade, vamos lutar pelo Vasco. Então, bora dar início ao vídeo falando do que aconteceu ontem, cara. Como eu falei no começo do vídeo, pra mim a maior vergonha da história desse clube. Por que que é a maior vergonha? Porque o Vasco se colocando nessa situação de levar 6-1 do maior rival. Pra mim, cara, o Vasco se bota numa situação de hoje um clube pequeno, um clube medroso, um clube covarde, um clube frouxo, representado por jogadores dentro de campo que não tem a menor ideia do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que eles não têm noção do que é essa cruz de malta, o que é esse escudo. O que a gente viu dentro de campo ontem foi, de um lado, um time robusto, um time confiante, um time que queria vencer a todo custo, um time que não tava nem aí se do outro lado tava pegando o Vasco da Gama, tetracampeão brasileiro, tricampeão sul-americano. Muito pelo contrário, a gente viu um time honrando a camisa do lado de lá. E do lado do Vasco, um time frouxo, um time covarde, um time medroso, um time sem identidade, um time sem respeito à história do clube, principalmente sem respeito à história do torcedor vascaíno, que tá o tempo inteiro colaborando. O que a gente viu dentro de campo ontem foi, de novo, um time que abre o placar e se amedronta, que se retrai, que joga pra não perder. É um time que tem medo de todo o adversário, de Água Santa a Flamengo. É um time que dentro de campo não se impõe, que não vai pra cima, que não marca, que não corre atrás do resultado. E, cara, isso não é Vasco. Isso nunca foi Vasco. E é por isso que eu tenho muito, mas muito respeito pelos vascaínos mais jovens, por esses garotos e meninas aí que tem 5, 10, 15, 20 anos, que não viram o Vasco que eu vi, que meu pai viu, que meu avô viu. Um Vasco muito diferente do que é esse Vasco hoje em dia. E, cara, pra piorar a situação ontem, além desse elenco frouxo, além desse elenco covarde, além desse elenco que é representado por um capitão que não tem a menor ideia do que é ser capitão do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Léo, um cara que não tem vontade, que não expressa, que tá ali dentro de campo brigando pela cruz de malta, pela história do clube. A gente estreou um treinador que eu alertei aqui. Eu fiquei um mês falando sobre treinador Álvaro Pacheco. Ah, Mário é um bom treinador, foi eleito o melhor treinador de Portugal. Eu alertei dia após dia antes de anunciar a contratação desse cara. Depois que anuncia, eu vou apoiar, irmão. Depois que anuncia, é óbvio que eu vou apoiar. O cara tá lá, eu vou falar o quê? Ah, não, é um merda, Vasco contratou um bosta? Claro que não. Depois que anunciou, eu vou tentar apoiar pra dar moral. Mas antes de contratar, eu falei, eu repeti, tá fazendo uma aposta errada, tá trazendo um treinador que nunca trabalhou num clube grande de Portugal, tá trazendo um treinador que não entende nada de futebol brasileiro, que não entende nada de Vasco da Gama, que não sabe a magnitude do clássico entre Vasco e Flamengo. E foi o que aconteceu ontem. Inventou, deu uma de professor Pardal, fez exatamente o que fez lá atrás o Ricardo Sapinto, quando também assumiu o Vasco e não sabia nada de futebol brasileiro, não sabia nada do elenco. E o que a gente viu ontem foi isso. Ele tira do ataque o David, um cara que não é craque, um cara que não joga muita bola, mas que ajudava, era um dos principais jogadores ali na questão de marcação. Ele coloca um esquema com 3 zagueiros, inventa o Maicon jogando pelo lado direito da zaga e o João Vitor de líbero, mata o sistema defensivo do Vasco, porque fica sem saída pela direita. Ele coloca Dimitri Payet para jogar em cima de Lucas Piton, ou seja, o Piton não pode subir para ajudar no apoio, o Dimitri Payet fica preso lá atrás, no meio de campo, praticamente como lateral esquerdo. Ele volta a insistir com Galdames no meio de campo, um cara que não arma, não marca, não cumpre taticamente nenhuma função. E, cara, um time completamente desconectado. Ele queima o Ryan, mais uma vez, mais um treinador que coloca o Ryan como titular e queima o garoto. Ele tira o Adson. Ah, o Adson tava machucado. Não tava, o Adson não tava machucado. Treinou a semana inteira. Esse negócio que o Adson se machucou é história pra boitatá. Isso aí não é verdade. E, cara, o resultado dentro de campo foi aquilo. O Flamengo tirou o pé do acelerador no segundo tempo. O Zé Gabriel, em certo momento do segundo tempo, ele pede pro Gabigol segurar, dar uma segurada pra não ficar pior a situação. E, cara, é isso. A gente viu uma derrota histórica, um vexame histórico que faz com que o torcedor do Vasco tenha vergonha de sair na rua hoje, tenha vergonha de ligar o celular, porque sabe que vai ser sacaneado por todo e qualquer flamenguista e torcedores de outros clubes também, que todo mundo sacaneia o Vasco. Hoje o Vasco virou saco de porrada de todo mundo, de Água Santa a Fluminense, a Botafogo, a Flamengo. E, cara, a grande pergunta
Vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê com esse treinador agora? Um cara que chega, toma de 6 do Flamengo, um cara que não vai ter condição nenhuma de recuperar a autoestima e a moral desse elenco, um cara que não entende nada de futebol brasileiro e ficou evidente ontem que não entende nada desse elenco do Vasco. E aí a gente tem pela frente agora um campeonato brasileiro que os times vão vir babando pra cima da gente, vão vir mordendo pra cima do Vasco em todos os jogos. O Vasco agora na sequência pega um Palmeiras fora de casa, lá no Allianz Parque, um Palmeiras que vai brigar por título de campeonato brasileiro novamente. E aí a pergunta que fica é, o que será feito? A 777 tá fora, graças a Deus, primeiro passo importante, 777 não tá mais no comando, mas aí fica a pergunta, e eu faço essa pergunta de coração aberto, porque eu não acho que o Pedrinho tem a culpa de nada, tá? Não acho que o Pedrinho tem a culpa de nada, mas ele vai precisar fazer alguma coisa, irmão. Ele vai precisar, de alguma forma, mexer nessa administração da Vasco SAF para que algo saia dessa cartola, para que algum coelho saia dessa cartola, porque não dá para você manter no comando da Vasco SAF esse tal de Lúcio Barbosa, que é o CEO, que tá lá há 2 anos, desde que a SAF do Vasco se iniciou, ele tá lá dentro. Primeiro ele era o CFO, parte financeira, depois assumiu como CEO, que é como se fosse o presidente. E cara, a gente não vê resultado, a gente não vê mudanças, a gente não vê melhorias, a gente não vê investimento em CT, a gente não vê investimento em São Januário, a gente não vê investimento de qualidade em contratações de jogadores. Se gastou-se 300 milhões de reais em contratações nesses últimos 18 meses no Vasco. 300 milhões de reais. Ontem, a gente tinha no banco de reservas um jogador chamado Cleiton. Cleiton nem entra nas partidas. O Vasco gastou recentemente 20 milhões de reais na contratação desse atacante vindo de Portugal. O treinador que chegou agora é um português e sequer botou o cara em campo. Conhece o jogador lá da Liga Portuguesa. A gente tinha no banco ontem um jogador que foi recém-contratado pelo Lúcio Barbosa, chamado Hugo Moura. Gastou-se 10 milhões de reais na contratação desse atleta. O cara ontem ficou no banco e nem entrou. Então, cara, pra mim a grande questão é, se não mudar, a gente vai cair de novo. Só que agora, a consequência de uma queda para a segunda divisão é muito diferente de quando era clube associativo. Clube associativo, a gente sabia que as portas não iam se fechar. A gente sabia que na lei brasileira, um clube associativo ele não pode decretar falência. Agora com o SAF é diferente. A gente se tornou clube empresa. A gente se tornou um clube que, se não for gerido, administrado com coerência, inteligência, se o futebol não for colocado como carro-chefe, como prioridade de investimentos de alta qualidade, o Vasco vai fechar as portas. Então é por isso que eu tô preocupado. Eu não tô aqui agredindo o Pedrinho, eu não tô aqui querendo colocar o Pedrinho contra a parede, mas hoje o Pedrinho, ele tá no comando da Vasco SAF, além de estar no comando do clube associativo. E se ele não, primeiro, se manifestar para tranquilizar o torcedor, Pedrinho, você tem que virar público para trazer algo pro torcedor. O torcedor precisa te ouvir. Você hoje é o representante máximo da instituição associativa e SAF. Você precisa virar público para falar com a torcida do Vasco. Se necessário, divulgue esse contrato que foi feito com a 777 para mostrar que teve coisa errada lá atrás. Se necessário, fale que já estamos negociando com empresas e com fundos a compra dos direitos da 777. O torcedor está desesperado, o torcedor não sabe mais para onde correr, não sabe mais como fazer para ajudar. O torcedor do Vasco, que sempre ajudou, que sempre esteve junto, fez nosso torcedor ser um dos maiores do mundo, está presente em todos os jogos, como esteve ontem no Maracanã. O torcedor ele não sabe mais como ele pode ajudar. E você, como representante, Pedrinho, você precisa vir a público para dar um afago ao torcedor, para dar uma esperança ao torcedor que a gente ainda pode sair dessa situação, que a gente ainda pode ter um caminho de retorno dentro desse campeonato brasileiro, que o Vasco não vai brigar por um rebaixamento, que principalmente, que essa próxima janela de transferências que a gente vai ter, que abre-se daqui a um mês, vai ser uma janela de transferências que vai garantir para o torcedor contratações de um gabarito, de um nível, de um patamar muito mais alto do que foram feitos no começo do ano, na qual o Vasco trouxe Cleiton, Adson, João Vitor, um monte de aposta, um monte de jogador que custaram mais de 100 milhões aos cofres do Vasco e hoje não condizem com absolutamente nada dentro de campo. Então eu peço, eu imploro, Pedrinho, como vascaíno, como torcedor desse clube que você ama, porque eu sei que você é vascaíno também, eu sei que você é torcedor do Vasco, você já esteve com a gente aqui no canal, cara, eu sou seu fã, eu vi a sua carreira inteira, eu vi o seu primeiro jogo em São Januário vestindo a camisa do Vasco, eu sempre sofri com as suas lesões,
Eu sempre tive ao seu lado, mesmo quando você esteve jogando com a camisa do Palmeiras. Eu amo você, Pedrinho, como vascaíno, mas eu preciso que você, como representante máximo da instituição, das duas instituições, Associativa e SAF, eu preciso que você, primeiro, venha a público para falar com a torcida, tranquilizar a torcida, passar algo positivo para a torcida. E segundo, Pedrinho, a gente precisa de uma limpeza, e uma limpeza grande no Vasco. E quando eu digo limpeza, não é só na SAF, não é só na administração da SAF, não é só nos profissionais que trabalham na SAF, mas também no clube associativo, porque tem muita gente que não é vascaíno, tem muita gente que torce contra e tem muita gente que sabe que teve muita coisa errada que aconteceu nos últimos 10, 15 anos dentro desse clube. A gente sabe que essa venda, que eu até me culpo por isso, me culpo, cara, eu tenho às vezes até dificuldade de dormir, eu fico triste em saber que eu apoiei essa venda de uma forma assolada. Eu peço perdão que eu acreditei nas falácias e nas mentiras que foram contadas pelo senhor Josh Wander, pelo senhor Carlos Osório, pelo senhor Jorge Salgado. Mentiras que a gente vê hoje claramente que foram faladas para que a venda acontecesse com velocidade, para que o torcedor acreditasse que as coisas iam mudar do dia para a noite. E eu peço perdão que eu acreditei nisso, passei isso de certa forma aqui no canal, então desculpas também se eu passei isso de forma errada. Peço perdão do fundo do meu coração. Mas, Pedrinho, você hoje é um cara que tem uma responsabilidade muito grande. Você é o cara que a gente está depositando a expectativa de mudança, de uma recuperação, de uma guinada no futebol e no clube associativo. Então, por favor, Pedrinho, eu imploro para você, cara. Eu imploro para você, em nome da torcida do Vasco, venha a público. Não espere até amanhã, não espere até quarta-feira, não espere até quinta-feira. A gente precisa de um representante que tenha pulso, que tenha firmeza, que tenha coragem que você teve quando você entrou na justiça para tirar 777. Mas a sua coragem agora, ela precisa ser passada para nós, torcedores do Vasco. Então eu sei que essa mensagem vai chegar até você. Eu sei que você é um cara que ama, respeita, quer o bem do Vasco. Temos amigos em comuns, pessoas que, porra, gostam pra caramba de você. Então eu peço, em nome da torcida, por favor, Pedrinho, venha a público, se manifeste. Nosso canal aqui tá totalmente junto com você, vai te apoiar em qualquer decisão que você tomar que seja favorável ao nosso clube. A gente tem que colocar de lado as brigas, a gente tem que colocar de lado os interesses, a gente tem que colocar de lado toda e qualquer coisa que possa ser prejudicial ao Vasco. O Vasco, ele, mais do que nunca, ele tem que ser colocado como prioridade. Mais do que nunca, a gente tem que colocar o Vasco como nosso foco máximo para que o Vasco não caia para uma segunda divisão, porque aí sim, a situação pode se tornar irreversível a partir do momento que você se torna uma SAF como é o Vasco nesse momento. Então, peço de coração aberto, peço de coração aí sangrando nesse momento, para que você, Pedrinho, venha a conversar com a gente. Se quiser usar o nosso canal, eu pego o meu canal, dou a senha para você fazer o que você quiser com ele. Aqui não é um canal do Mário Coelho, aqui é um canal do Vasco, dos vascaínos, em prol do Vasco. Só quero o bem do Vasco. Então, imploro para você que você possa vir aí a expressar algo para, pelo menos, tentar tranquilizar um pouco a torcida do Vasco nesse momento de vergonha, de tristeza e de irritação que a torcida tem nesse momento após da goleada de ontem. Galera, infelizmente tem que deixar um recado aqui, um recado dos nossos patrocinadores, uma informação importante, né? Essa semana vamos ter vários jogos aí, Libertadores, campeonatos europeus, e a nossa parceira do canal 1xBet, ela segue com a promoção, dando para vocês aí R$250 de bônus de boas-vindas. Se você se cadastrar na 1xBet e depositar qualquer valor a partir de R$5, você ganha um bônus de R$250. Vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link lá da 1xBet, para você se cadastrar, fazer lá qualquer depósito, ganhar esses R$250. Infelizmente ontem a gente não pôde fazer o sorteio das 3 camisas, porque não tivemos a vitória do Vasco. Próximo jogo, independente se o Vasco vencer ou perder do Palmeiras, a gente vai sortear 6 camisas, 3 do último jogo, mais 3 do próximo. Então quem credenciar por lá, quem se cadastrar por lá, também automaticamente participa desse sorteio, beleza? Grande abraço e obrigado quem acompanhou até o final. Quem puder, como sempre, deixar o like, se inscrever, compartilhar essa mensagem, esse desabafo é importante para que a gente possa atingir aí o maior número de vascaínos e principalmente você, Pedrinho. Te amo, cara, te amo. Você é um cara incrível. Eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para ajudar o Vasco. Um abraço.